Primeiro eu queria trazer aqui as consequências na tabela de classificação. Não vou negar que eu não projetava a vitória hoje contra o Retrô. Eu até falei para vocês no último pós-jogo contra o Jaguar que se fosse a atuação do Sport do primeiro tempo, a gente não ia vencer do Retrô. Era capaz de a gente até perder o jogo. Se fosse o Sport do segundo tempo contra o Jaguar, a gente no mínimo empataria com uma boa probabilidade de vencer o jogo. E o Sport que entrou em campo hoje foi o Sport do segundo tempo, tá? Contra o Jaguar. O Sport fez um bom primeiro tempo, um excelente primeiro tempo e um segundo tempo que foi muito bom na reta final, da metade para o final, e a vitória foi justíssima. Consequências na tabela de classificação. Eu estava preocupado com a classificação do Sport para saber se o Sport ia se classificar em terceiro, quarto, quinto ou em sexto. Mas a partir do momento, porque eu pensei que a base ia somar, no máximo, sendo muito otimista, 3 pontos. Ganharia do Jaguar, perderia do Retrô, ou somaria 2 pontos. Era a minha projeção, inclusive 2 pontos, 2 empates. Um empate contra o Jaguar, um empate contra o Retrô, e a gente chegaria a 2 pontos. Eu pensei que o Santa Cruz ia descolar, né, ia vencer os 2 primeiros jogos, mas aí acabou tropeçando hoje contra o Maguari. E o Náutico acabou de fato confirmando favoritismo nos 2 primeiros jogos, chegou a 6 pontos. E a situação de tabela é a seguinte: estamos a um jogo do Náutico, tem o clássico agora no próximo final de semana, e estamos com a mesma pontuação do Santa Cruz, ou seja, o Sport tem total capacidade ainda de ser líder da primeira fase do Pernambucano. E eu não estou nem muito preocupado em, tem que ser líder de todo jeito. Eu estou preocupado com o G2, porque tu já garante a vaga na semifinal e automaticamente a vaga na Copa do Brasil de 2027. Que eu estava preocupado com essa situação. Até porque o Sport ainda não tem um elenco robusto para você falar assim, vai ser campeão pernambucano. Eu bato no peito, eu vou casar dinheiro que o Sport vai ser campeão pernambucano. Não, o Sport ainda não tem um elenco robusto. O Sport tem um esboço de um time e os garotos da base aí que estão se destacando. Rafinha vem se destacando, hoje Adriano fez um grande jogo, Ítalo Lucas se redimiu muito em relação à partida anterior contra o Jaguar. Aí você vai para a zaga, gostei hoje das atuações de Felipe Gabriel e de Patrick, foram bem melhores do que a atuação deles mesmos contra o Jaguar. Aí você olha para Dedé, comeu a bola hoje no meio campo. Dedé, que foi um dos piores em campo contra o Jaguar, hoje foi um dos melhores em campo. O mesmo vale para Ítalo Lucas, defensivamente foi muito bem. Um dos piores em campo, talvez até o pior. Hoje foi um dos melhores em campo. E para o Sport vencer do Retrô, tinha que ter essa mudança, essa evolução nas atuações individuais. De um Dedé na volância, na lateral com Ítalo Lucas, na zaga com Patrick, com Felipe Gabriel. No gol, Adriano fez uma grande partida hoje, um dos melhores em campo também, tá muito bem avaliado. Lá na frente o ataque tinha que ser eficiente, Mikael fez um bom jogo, fez um golaço, Lipão também foi muito importante. Então o Sport tinha que evoluir individualmente em 4 ou 5 peças pelo menos em relação ao jogo anterior e coletivamente também. E foi o que aconteceu. E aí os reflexos da tabela de classificação, né? Além do Sport vencer o jogo de hoje, criou saldo de gols, que me surpreendeu. E assim, dá para ganhar do Náutico nos aflitos. Ainda acho que o Náutico é favorito porque tem um elenco que tá jogando um pouco mais há mais tempo, né? O Sport ainda nem tem um elenco. Mas hoje você olha e fala, dá para Mikael suprir uma ausência de um Barleta aí da vida, pelo menos por 20, 25 minutos. Dá para ele ajudar em alguns momentos. Dá para Augusto Pucci compor bem o elenco quando, sei lá, algum meio-campista do Sport cansar no jogo contra o Náutico, que eu nem sei qual vai ser a formação tática de Roger. Eu acho que o Sport deve ir com o time titular, tá? Não é porque ganhou hoje, com o time principal, não é porque ganhou hoje 2-0 do Retrô, que vai ganhar do Náutico colocando todo o sub-20. Não, não vai ganhar do Náutico colocando todo o sub-20. Beleza, a gente tá animado, feliz, contente, comemorando essa vitória depois de muito tempo, mas também a gente tem que ter pés no chão e entender a realidade. A gente pegou um time de Série D, gente. Série D, tá? D de dado. O Náutico é um time de Série B, que se reforçou com bons jogadores ali, de um patamar de meio de tabela para baixo também. Nada de muito extraordinário, não. Mas é outro jogo, é outra atmosfera, é outra intensidade. Então, assim, calma, pés no chão. Mas o resultado em si é espetacular e a atuação muito boa também, que acabou com o time sendo coroado com 2-0. Então, assim, tabela de classificação para a gente finalizar aqui a análise de tabela rápida, tá? O Náutico líder com 6 pontos, o Santa Cruz com 4, o Sport também com 4. Retrô com 3 pontos, o Jaguar com 2, o Maguari com 1, o Vitória com 1 e o Decisão com nenhum ponto conquistado. Dá para se imaginar que essa foi a primeira vitória do Sport com esse uniforme?
O primeiro, o vermelho e preto, é surreal, né? É surreal, né? Acredite se quiser. A primeira vitória do Sport com esse uniforme primeiro padrão foi hoje. É sobrenatural, pô. Dá pra tu... Para aí pra analisar e fazer um estudo. É surreal, porra. Quando a gente venceu contra o Corinthians na Ilha do Retiro, foi com o uniforme azul. Quando a gente venceu do Grêmio, lá na Arena do Grêmio, foi com o uniforme amarelo. São as sequelas da gestão nefasta de Yuri Romão. É surreal demais, porra. Bom, vamos pro jogo, tá, gente? Depois eu vou pegar aqui o chat com vocês pra gente trocando ideia ao longo da live. Vamos pro jogo. O Sport abre o placar com 13 minutos de jogo, numa boa roubada de bola na marcação-pressão do Sport sendo bem efetuada no campo de ataque. Um minuto antes desse gol do Sport, Ítalo Lucas chega na linha de fundo e acha um cruzamento belíssimo na cabeça de Rafinha, quase que na pequena área, sozinho, livre de marcação. A bola veio na altura certa para ele saltar e testar no canto. Ele saltou, estava muito livre de marcação, mas testou errado. E o zagueiro do Retrô acabou espanando a bola, tá? O Sport já estava com mais volume de jogo, estava com muita personalidade, muita agressividade na marcação-pressão. E assim, depois que o Sport faz 1-0, até os 20 minutos, a impressão que passava é que o Sport é que estava com o time principal, com os titulares, e o Retrô é que estava com a base, porque o Sport estava engolindo o Retrô nos primeiros 15, 20 minutos de jogo. E nesse momento aqui, ó, o Sport tinha 6 jogadores no campo de ataque, tinha Augusto Pucci, Dedé, que é o primeiro volante do Sport, camisa 5 e capitão, tá lá depois do círculo central, Mikael aqui no ataque, Lipão aqui na marcação-pressão, sempre muito atento, e Lipinho também. O Retrô sai para o ataque, o passe saiu com muita força, o domínio do jogador do Retrô não foi bem realizado, mas sobrou para o outro jogador do Retrô. Não sei se foi Hadley aqui, mas tanto faz. E aqui é que está o mérito para Lipão na marcação-pressão. Sempre muito atento, sempre muito rápido, consegue recuperar a posse no campo de ataque. E a bola sobra para Augusto Pucci. Tem um passe aqui gerado por dentro, que chega a bola para Mikael no mano a mano. E aqui passa a ser um X1, né? E tem ainda a ultrapassagem aqui dos atletas do Sport, mas é um X1. E Mikael corta para dentro e finaliza. Paulo Ricardo ainda toca na bola, mas a bola vai na gaveta, irmão. E o Sport abre o placar, dando justiça para o resultado da partida, trazendo justiça para o jogo, né? Golaço de Mikael de forma merecidíssima. Depois dessa chegada do Sport, eu até brinquei aqui durante a live no canal Reserva. Gente, se esse time fosse um pouco mais debochado, porque o Sport tava colocando o Retrô na roda, tá? Era envolvimento, troca de passes no meio campo e assim com muita naturalidade, com muita leveza, com muita confiança e com muita imposição. Me chamou a atenção positivamente esses elementos mentais no jogo, tá? Os jogadores da base do Sport pareciam que já tinham 3, 4 anos de experiência no profissional. E o Retrô estava tonteado, o Sport estava dominando o Retrô. Se os jogadores fossem um pouco mais debochados, começariam a dar passe de letra, de calcanhar, eu tava vendo a hora do jogador achar um chapéu ali em alguém, uma caneta. Aí a Ilha do Retiro vinha abaixo. E os jogadores do Retrô iam cair na pilha. E ia gerar expulsão. Então, se eu tivesse ali em campo, irmão, eu começaria a tentar dar caneta, a dar passe de letra, de calcanhar, para pilhar ainda mais os jogadores do Retrô. O técnico do Retrô tava tão pilhado, ele tava xingando os jogadores ali, na beira do gramado e tal. Quando o jogador do Retrô sofreu uma falta aos 22 minutos, meu irmão, o jogador desabou. Eles basicamente fizeram uma paralisação técnica ali. Parada técnica porque não tá dando. Time out. Foi um time out que o Retrô pediu, porra. Porque se o jogo continua naquela intensidade que os jogadores da base estavam se impondo, era 3-4-0, pô. No primeiro tempo ainda. Só que, lógico, tem um cansaço natural, tem um placar que você se acomoda um pouco mais no resultado. Beleza, tudo certo. Mas assim, o técnico do Retrô surtou, pô. Porque estava sendo amassado pela base do Sport. E aí, meu amigo, os caras passaram 2 minutos ali deitados, o treinador do Retrô formou ali, meteu um campinho tático, meteu uma prancheta e começou a orientar os jogadores para dar aquela esfriada no jogo, né? E deu. O Retrô parou de ser atacado com aquela volúpia que os jogadores da base do Sport estavam se impondo. O Sport parou de ter aquele volume todo no ataque, passou a ter menos posse de bola, o Retrô começou a se impor um pouco mais,
Mas apesar disso, o Sport tinha o controle do jogo, do resultado. O Retrô começou a incomodar mais, dar alguns sustos na gente. Mas, de certo modo, a gente estava se defendendo bem, tá? E Adriano sempre muito bem na partida. Só que aí aos 39, para coroar a atuação de Filipão, Lipão, Felipe, tanto faz como queiram chamar, ele mete um gol antes do meio-campo. Eu não sei, tá? Se na história do Sport Clube do Recife existiu algum jogador que já marcou um gol antes do meio-campo. Não sei. Quando ele meteu aquele gol, na hora eu me lembrei de Neto Baiano e de Sandro Goiano. Neto Baiano porque fez um gol, mas depois do meio-campo, né? Uns 10 metros depois do meio-campo, basicamente na projeção daquela risca do círculo central, terminando o círculo central, né? Na borda externa do círculo central, um pouco mais deslocado pela esquerda. Até a Globo mostrou durante o intervalo o gol de Neto Baiano, que ele mete uma chapada, a bola foi rasante contra o Botafogo na Série A, lá em 2014. Beleza, o outro lance que eu lembrei foi de Sandro Goiano, que ele mete uma fatiada espetacular. Aquela fatiada, irmão, de gênio, de campeão de Copa do Brasil. Ele mete a fatiada e Bruno faz um milagre. Seria o gol mais bonito antes do meio-campo que eu já vi na minha vida. Aquele gol de Sandro Goiano, porque foi muito confiante. E foi aquela fatiada, irmão, de quem sabe. Ia ser uma pintura. Só que, infelizmente, Bruno fez um milagre, né? E aí ele dá um tapinha na bola, a bola vai pra fora e tal, ou a bola foi pra fora direto, eu não lembro agora exatamente, mas acho que ele deu uma tapinha na bola. Ia ser uma pintura espetacular. Beleza. Vamos pro gol de Filipão, que foi um gol que coroou a vontade, a intensidade na marcação-pressão. Eu não acho que teve intenção nenhuma, tá? Ele falou assim, porra, eu vou querer fazer esse gol aqui. Não acho. Mas, dane-se. Foi ele que fez o gol. Por quê? O Retrô tava com a posse já no campo de ataque, e era bem esse retrato do segundo tempo. Retrô com mais presença no campo ofensivo, e o Sport mais recuado no bloco baixo. E Filipão sempre muito atento na marcação-pressão. E ele pega e pum, vou dar um bombom aqui para me livrar da bola. Só que nessa ele dá o bombom e acaba gerando uma finalização perigosa. E nessa o goleiro do Retrô pensou, ah não pô, no kick da bola ela vai quicar e eu vou conseguir fazer uma defesa. Eu salto nela, encaixo e tá tudo certo. Só que o kick da bola foi mais forte, a bola rolou mais forte do que ele projetava. E automaticamente acaba gerando uma falha meio que bizarra, né? Porque pode ver até pela própria passada dele. Ele tá muito tranquilão no lance. Ele acha que vai defender a bola com a maior facilidade do mundo aqui, tá ligado? Tipo, ah não, já é minha, pô. Depois que ele percebe, ele acelera a passada. Deu merda. Deu merda. Aí ele começa a correr desesperadamente. Só que nessa, a bola já tá entrando no gol. Já é ferro, já é mangalho. Então assim, a falha do goleiro do Retrô também é bom se pontuar, foi bizarra. Ele se confiou muito que faria a defesa com uma certa tranquilidade. Só que o kick da bola foi mais rápido do que ele projetava. E ele é ruim mesmo como goleiro, tá? Ele é horroroso. Essa é que é a realidade. E a bola ainda bateu nele, como o Requim tá comentando aqui. Foi tão bizarra a falha também, que a bola ainda bate nele. Então, foi um combo geral aí de ruindade, de confiança, enfim, que acabou gerando o segundo gol do Sport, trazendo justiça pro placar. Porque o Sport, o placar justo do primeiro tempo, era 2-0 pro Sport. Vem o segundo tempo e automaticamente vem o desgaste natural dos jogadores da base, que automaticamente não tem a mesma capacidade do que muitos jogadores que têm 25, 30 anos. Então é natural que os jogadores da base vão cansando ali conforme o tempo for passando. E o Retrô ia crescer de produção. Não é à toa que o técnico fez 3 alterações no intervalo. E o Retrô cresce de produção. Quando cresceu, Adriano nos salvou em 2, 3 boas oportunidades. Teve um passe de Hadley quebrando a linha, que ele saiu muito bem do gol com explosão para tirar ali de carrinho do atacante do Retrô. Depois, aos 12 minutos, numa cobrança de falta, a defesa não espanou bem da grande área, tem uma finalização e Adriano mais uma vez faz uma defesaça. Essas foram as 2 grandes defesas de Adriano no início do segundo tempo. Mas teve uma outra também aos 21, num chute aqui em diagonal, cara a cara, ele fez mais uma grande defesa. Então assim, foram 3 grandes defesas de Adriano que deixou o placar ali 2-0 para o Sport, tá? Enfim, o Retrô a partir dos
25, 30, não chegou a criar mais nenhuma chance clara de gol. O Sport, depois dos 25, começou a rodar muito bem a bola. O técnico tirou Augusto Pucci, foi colocando Rafael de Jesus, que jogou a copinha, ele entrou muito bem. Colocou o Fernandinho da copinha também, que fez uma boa copinha. Depois colocou o Jefinho. Enfim, foi colocando também o Cordeiro na lateral esquerda. Ele foi trazendo alterações para deixar o Sport com mais gás, né? Para conseguir segurar melhor esse resultado. E isso aconteceu. A partir dos 25, o Sport domou o Retrô com a maior naturalidade do mundo. Conseguiu reter um pouco mais a posse. Conseguiu segurar a bola no campo de ataque e chegou com mais perigo do que o Retrô na reta final do segundo tempo. Teve bola na trave no cruzamento de Jefinho, que acabou virando chute. E teve um chute de fora de Cordeiro perigoso também, que a bola raspou a trave. Enfim, boa atuação dos garotos da base. A vitória tá justíssima pelo que foi a atuação coletiva do time. Talvez um 4-2 seria mais justo. Talvez sim. Talvez um 3-1 também. Mas enfim, resultado justo de um time que evoluiu individualmente, falando, no último jogo, do Jaguar para o jogo de hoje contra o Retrô. E individualmente também, tá? Porque para o Sport vencer o jogo de hoje, valores individuais tinham que se destacar. E se destacaram. Bom, grande jogo do Sport, grande vitória. E agora é o Timbuzinho dos Aflitos, o nosso eterno freguês, né? O nosso eterno filhinho. Próximo domingo, 6 horas da noite.